Vai ter que me contar. Opa! Chegamos aqui. É isso aí. Vamos lá, galera. Prof. Tabita. Professor Silvio Santos com vocês aqui no terceiro ano, né, professora? E vamos o quê? Hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto aí que a gente está vendo. Na última aula a gente falou de eventos aleatórios, não foi? Probabilidade. Exatamente. A regra do E ou do OU, né? Lembrando que isso tudo está dentro do conteúdo de genética. Tudo que a gente vê aqui é para você entender como funciona a questão genética do nosso organismo. Não é isso, professora? E nessa aula, galera, a gente vai agora verificar algumas extensões mendelianas, ou seja, a aplicabilidade dentro do que Mendel, né, propôs para a primeira, a segunda lei e algumas exceções também, tá? Quando a gente fala em questão dessa transmissão, em herdar essa herança, certo? E a gente tem que lembrar um ponto importante, quando a gente fala de característica fenotípica, a gente são aquelas características que a gente pode observar numa população, né? Os indivíduos são diferentes, distintos, e você faz essa avaliação a olho nu. Quando a gente vai trabalhar especificamente as questões dessas transmissões das heranças, né, falando dos heredogramas ou das árvores genealógicas, aí a gente já está aí numa pegada da questão familiar. Então, o professor Silvinho tem a árvore genealógica dele, ou seja, tem o heredograma da família dele. A linha genética da minha família. Exatamente. Né? E a Prof. Tabita, e você também vai ter a sua. Então, algumas características, elas podem ficar ali escondidinhas. Você é portador de um gene que vai transmitir uma característica, e também você pode ter essa característica se manifestando apenas nos seus descendentes, nos seus filhos. Isso explica, né, professora? Muitos alunos têm essa curiosidade porque é até repetitivo isso que eu vou falar. Por que o meu pai era assim, mas o meu avô não era? Tipo assim, muitas vezes é aquela questão da ervilha verde lá, da recessividade. Ela não tem ali potência, digamos assim, para se expressar, devido ao fato dela ser recessiva. Mas ela pode ir passando de gerações em gerações sem conseguir se manifestar pelo fato dela ser recessiva. Em algum momento, lá em outras gerações, ela pode conseguir aqueles 25% lá, que tem lá naquele quadrinho que a gente fez de Pinet, aí ela consegue se expressar. Justamente por quê? Porque a incidência de características excessivas, ela vai se apresentar com menor frequência determinadas características. Então, isso pode te explicar o porquê que muitas vezes uma determinada característica ela não aparece com frequência em uma família e faz você, às vezes, pensar, ou quem olha de fora, aí às vezes existe até isso, né, professora? Pô, será que o fulano é filho do ciclano? Mas ele não parece tanto com ele, porque alguma característica marcante não está presente nessa pessoa. Ou será que eles são da mesma família? Alguma coisa assim. Então, isso tem muito a ver aí com a questão dessa herança genética, né, da recessividade. E alguns fatores, que é o que a gente vai estar vendo hoje, que tem como base a teoria de Mendel, mas aplicada para situações que vieram ser descobertas depois, né? Exatamente. A gente vai verificar que algumas... Lembra quando Gregor Mendel propôs a primeira lei? Ele disse que uma característica determinada por um par de fatores, que a gente sabe que é um par de genes, né? E no momento da formação dos gametas, esses alelos, né, que esses fatores que ele chamava, eles se separavam. A gente vai ver a influência dessa separação e a gente vai verificar que, às vezes, esses genes eles estariam ali nos cromossomos homólogos, mas a gente vai ver que existem algumas exceções onde esses genes vão interferir no alelo de um outro cromossomo. Que está em outro locus, né? Às vezes. Agora, galera, o que eu preciso que você faça agora? Todo mundo tem essa tensão. Você está no terceirão, está finalizando, ok, não é? Muito bom. Larga essa tensão, certo? Mergulha na genética, mas sem neura, tá certo? Você compreender, dominar a genética, você está vendo isso agora no terceiro ano, você tem algumas noções ali no primeiro ano, a gente fala de DNA e tudo, RNA, ok, dos genes,
Mas agora a gente está pegando, né, um pouquinho mais aprofundado. Então não fica, eu não consegui aprender 100%, né? Vai devagar, vai tranquilo. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Mas assim, o que eu quero é que você se desarme. Essa é a palavra, tá bom? Vem com a gente, vem tranquilo. Vamos nessa que vai dar tudo certo. Quando a gente fala que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, né, prof? É verdade. Vamos lá para o nosso material? Vamos lá, joga na tela. Então, olha lá, nossa aula de hoje é a nossa aula. Vamos lá. 7.1 e nós vamos falar sobre essas extensões mendelianas, né? Tipos de heranças. Quais são as heranças que nós podemos obter dos nossos progenitores? E esses, que eles vão herdar, né, dos seus pais e assim sucessivamente. A interação gênica, que eu acho muito interessante, epistasia e a pleitropia. Então, são essas 4, né, informações que nós vamos estar passando para vocês nessa aula de hoje. Ok? Então, as habilidades aí, o prof vai lá falar para a gente. Entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Outra habilidade é compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada, que são coisas que a gente vai abordar especificamente nessa aula, né? Pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. Ok. Então, vamos lá aos tipos de heranças, né? Então, o que a gente precisa que você entenda? É a transmissão de uma característica que vai sendo passada de uma, né, na primeira geração, segunda geração, terceira geração, e a gente vai ver como é que ocorre esses tipos de heranças. A primeira herança que a gente está trazendo para você é a chamada herança autossômica dominante. Ela também é identificada pelas letras iniciais, né? HAD, herança autossômica dominante. E o que primeiramente a gente precisa lembrar, porque a gente já falou isso aqui em aula, olha aqui para mim. Ó, a espécie humana, Homo sapiens, ela tem quantos cromossomos? É isso aí, 46 cromossomos. 46. Ok! Na formação, né, esses 46 cromossomos estão aos pares nas nossas células, ok? Então, você lembra lá do cariótipo, onde a gente vai colocando todos os cromossomos, os pares, identificando quem é, né, telocêntrico, acrocêntrico, enfim, vai organizando eles bonitinho ali. Não é tão fácil, não é muito simples, mas dá para fazer. E aí, quando você vai colocando eles ali, você vai chegar do 1 até o 22. E tem o parzinho 23. Presta atenção. Esse parzinho 23 corresponde aos cromossomos sexuais. Só para você entender direitinho. E XY. Isso, só para você entender direitinho. Nós temos 46 cromossomos, né, a professora falou, e 46 cromossomos é a mesma coisa que 23 pares. Então, quando a professora fala em 23 pares, ela está se referindo aos mesmos 46 cromossomos, tá bom? Isso, é que ela está falando em pares. presente nas nossas células. Exatamente. Tá nos gametas aí. E aí, o que você tem? Os 22 outros cromossomos são aqueles cromossomos que vão estar interferindo na sua estrutura, a forma estrutural, né? Que vai compor aí o seu corpo, alguma fisionomia, alguma característica. Não tem nada a ver, quando a gente fala de autossômico, não tem nada a ver com os cromossomos sexuais, porque a gente vai ver eles também mais pra frente. Tá bom? Então, autossômico são todos os outros cromossomos excluídos o XX ou XY, no caso do homem e da mulher. Uma definição que a gente pode dar que cromossomos autossômicos são aqueles que não influenciam na formação sexual do indivíduo, tá bom, pessoal? Quem vai influenciar nessa formação é justamente esse último parzinho aí que a professora falou, que é o par dos cromossomos sexuais. Tranquilinho? Então, vamos seguindo. Olha lá para nossa tela. Então, um fenótipo é expresso da mesma maneira em homozigotos e heterozigotos. Aí chegou aquela situação que a gente falou para vocês. Lembra daquela aula conceitual, né? Então, aqui você não pode ir esquecendo, você vai ter que ir somando as informações. Agora eu sei o que são autossômicos, beleza? Eu sei já o que são alelos homozigotos. É aqueles que são iguais.
Então, eles podem ser azão, homozigotos dominantes, ou podem ser azinho, homozigotos recessivos. E eu tenho os heterozigotos, que são os alelos diferentes. Então, na herança autossômica dominante, o fenótipo ele vai ser expresso tanto nos homozigotos dominantes, né, quanto nos heterozigotos. Tranquilo? Então, vamos seguindo aí. Em um heredograma, a pessoa afetada tem pelo menos um dos genitores também afetado. Presta atenção aqui. A gente vai mostrar esse heredograma, mas são conceitos que você precisa estar entendendo. Então, na característica autossômica, eu vou ter a manifestação dessa característica fenotipicamente, tanto para os indivíduos, né, com os alelos homozigotos quanto heterozigotos, e eu tenho pelo menos um dos genitores afetado para essa característica ser manifesta. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha no heredograma, que é aquela árvorezinha que a gente falou para vocês. Olha lá. A cada geração, então, nós vamos ter apenas um afetado, ok? Essa herança, ela independe da sexualidade, porque a gente está falando de uma característica de uma herança autossômica. Então, o indivíduo não afetado, ele não vai transmitir a característica. Então, se ele não tem o genótipo para apresentar aquele fenotipo, então ele não vai poder transmitir, que é o que a gente vai ver diferente numa outra herança já. Tá bom? Vamos lá para a tela? Olha lá o nosso heredograma, então. Aqui você tem, então, a representação desse heredograma. Você pode observar, o professor está sinalizando um ponto importante. Você tem um quadradinho que representa o homem, o círculo que representa a mulher, e vocês podem ver que eles estão ligados, certo? Quando eles estão ligados, representa que há um casamento, né? Um cruzamento. Esses indivíduos vão, então, se reproduzir e aí vão gerar descendentes. Olha só. Esse número 1, em algarismo romano, 2 e o 3, está representando, então, o quê? A geração. Então, nós vamos ter ali primeira geração e nós vamos ter a segunda geração, que são os filhos deste casal, e a terceira geração. Então, são os pais, os filhos e os netos. A gente pode dizer assim, tá bom? Aí tem um ponto importante que a gente tem que reconhecer, então, quando a gente vai olhar uma questão, a gente tem que observar. Às vezes eles vão colocar aí o indivíduo 2 lá na posição 3. Então, eu posso enumerar, tá? Vamos dizer lá, no indivíduo 1, eu posso colocar na geração 1, tá aqui, eu posso colocar esse aqui, ó, o 1, o 2, e eu posso continuar, dar a sequência, 3, 4, 5, 6, e vou numerando de 1 até chegar no final. Só que eu posso marcar só a geração, tá? Cadê o... Vou apagar tudo aqui. Pronto. Opa. Não, volta lá. Deixa eu voltar aqui. Isso. Esse negócio tá querendo me obedecer, não. Mas vamos lá. Então, ou eu posso numerar de 1 até chegar na finalização ali, ou eu posso dizer assim, a geração 1 tem o indivíduo 1 e 2. Na geração 2, eu posso começar a numerar tudo de novo. 1, 2, 3, exatamente. O 3, o 4. Ok, eu posso fazer essas duas situações. Mas na questão, quando você estiver na prova, você já vai ter essa informação e você vai verificar se ele deu uma sequência ou se para cada geração ele vai dando uma numeração novamente. Então aqui, pode pagar, prof. E aí você tem lá o indivíduo, então o casal, certo? Pode apagar, professor? Pode. O casal, ele teve, então, 5 filhos, não é isso? Então, teve 3 meninas e 2 meninos, certo? Pontua ali, marca ali para eles verem onde é que a gente está falando. Vou colocar aqui M de mulher e H de homem, tá, pessoal? Tá. Então, tem 3 meninas e 2... 3 meninas e 2 meninos. Sendo que, olha o que você vai observar.
tem o menino afetado nessa segunda geração, que são os filhos, É o né, do indivíduo casal. 2, né, da segunda geração. Isso. Aí você pode colocar, professor, em cima, né, o númerozinho. Porque você está falando a numeração. Isso. 1, 3, 4 e 5. Ok. Então, na geração autossômica, eu observo que eu posso ter esses indivíduos afetados, no caso, o indivíduo 2 da geração 2 e o indivíduo 4 da geração 2 são ambos de sexos diferentes, tem um menino e uma menina. Então, na herança autossômica, eu posso ter herdar uma característica, tanto o menino quanto a menina podem herdar. Isso já identifica que seja de uma herança autossômica. Outra situação é que os pais, tá? Nos pais, pelo menos um indivíduo, olha lá o homem, né? Da geração lá, o casal. Então, o homem, ele é afetado. Isso é um ponto importante que vai marcar a herança autossômica dominante. Então, um dos genitores é afetado e você vai ter essa frequência tanto nos homens quanto nas mulheres, tá bom? Vamos seguindo? Como que a gente vai ter, então, essa manifestação dessa herança? Quais são os tipos? Como é que a gente pode identificar, né? Então, olha só, como exemplos, a gente tem aqui a polidactilia. Na polidactilia, eu tenho um número a mais do que o normal de dedos, tá bom? Então, ali você tem na figura A, você tem 2 polegares. Na figura B, você tem 2 dedinhos médios, né? E na C, você vai ter 2, né? Mínimos, 2 dedos mínimos, tá bom? Então, isso identifica. Nas nossas mãos nós temos 5 dedinhos, nos pés também. Então, ao todo tem que ter os 10 aí, né? Tá? 10 das mãos, 10 dos pés, tá bom? E aí, a gente também tem uma outra situação que é a dentinogênese imperfect. A gente sabe que a gente herda essa arcada dentária, né? Do pai. E a estrutura, né, da dentina, tudo da mãe. E aí, essa situação pode estar acontecendo aí, onde você vai ter essa má formação. Eu acredito que cause muita dor também, né? Porque esses dentes saem imperfeitos, tá bom? Então, essa é uma característica com 2 situações dentro da AID, né? Vamos dizer assim, que é a herança autossômica dominante. Então, nesse caso, né, professora, para os alunos também saberem que essa característica aqui dessa dentinogênese, ela muitas vezes pode ser confundida com falta de higiene ou falta de cuidado, sim, mas não. Dependendo, né, da característica, esse tipo de problema que você pode visualizar numa pessoa, nem você pode ter essa consciência que pode ser um defeito genético, uma malformação, entendeu? Esses dentes já nascem, gente. Quando você nasce com um dentinho perfeito e eles vão se deteriorando, vamos dizer assim, né? É por causa de falta de higiene mesmo, tá? Mas, no caso da dentinogênese, não, eles já nascem imperfeitos, já nascem com uma coloração diferente, o tamanho diferente, eles não saem normais. Então, é fácil você ir identificando isso e até o formatozinho da gengiva você consegue visualizar. Vamos seguindo? Agora a gente vai falar sobre a herança autossômica recessiva, que é o RAR, ou a herança autossômica recessiva. Quais são essas características, então, que eu vou estar observando? Elas vão se expressar apenas em homozigotos. A dominante vai aparecer em homozigotos e em heterozigotos. E por que, pessoal, que só aparece em homozigotos? Porque uma característica recessiva, ela só pode se expressar quando ela vem em homozigose. Lembra? Ela tem que estar azinho, azinho. Ela não pode estar azão, azinho. Ela tem que ser homozigose. Só assim ela se expressa. E só para frisar, quando a gente diz herança autossômica, como a professora falou ainda há pouco, é o tipo de herança genética que pode aparecer tanto em homem quanto em mulher. Ela não escolhe o sexo, ela pode ser em qualquer um dos dois. Perfeito, prof. O risco de seus filhos receberem o alelo recessivo de cada genitor e serem afetados é de 1/4, ou seja, 25%. Então, a distribuição na geração para uma herança autossômica recessiva é de 25%. Então, é uma outra característica que a gente identifica na recessividade, né? Nessa herança recessiva.
que é essa distribuição, né, dentro da probabilidade de filhos para essa herança. Então, vai corresponder a 1/4 ou 25%. Perfeito? Podem ser transmitidos nas famílias por numerosas gerações. E interessante, frisa aí, prof. Sem jamais aparecer na forma homozigótica. Ou seja, o gene afetado, né? O indivíduo afetado. Por que isso acontece? Porque os pais, tá? Ou a mãe ou o pai podem ser heterozigotos. Certo? Tranquilinho? Vamos seguindo. Então, olha só o que a gente tem ali. Outro heredograma, agora apresentando a característica recessiva. Olhando esse heredograma, eu tenho lá os pais, então uma mulherzinha afetada, ela seria, então, vamos dizer que seria azinho, né? E o indivíduo 2, que é o homem, casou com ela e tiveram 3 filhos, sendo que 2, o 3 e o 4 são meninas, e o 2 da segunda geração, um menino, certo? Nesses indivíduos, apareceu algum afetado? Não. Uma observação da herança autossômica recessiva, que ela pode saltar geração, tá bom? Então, a mãe, ela está afetada, mas aí os filhos, ela teve normal. Por quê? Porque quando for fazer essa... Lembram que os eventos são aleatórios, né? E aí, você vai ter, então, essa diferenciação para cada um. Uma coisa interessante, professora, que eu acho legal aproveitar esse slide aqui, né? Bom, nós temos um heredograma, aí vocês viram que a numeração desse heredograma, a gente numerando cada indivíduo, facilita muito para a gente se achar dentro do esquema, né? Dentro do heredograma. Um heredograma, ele nem sempre ele é pequenininho assim. Aqui está mamão com açúcar. Às vezes vem um heredograma com mais de 15 indivíduos e para você se localizar, é interessante que você numere. Então, se eu me referir assim, um indivíduo G2 traço 3, eu já sei que está falando do indivíduo da geração 2, número 3. Então, teria falando desse. Então, isso é só um exemplo para você ver como é importante a questão da numeração. Mas o que eu quero falar aqui? É um macete para você, pessoal. Tá? Agora, a gente falando aí de Enem, sim, mais especificamente. Uma herança autossômica recessiva, aliás, ou um problema que vem falando sobre esse tipo de assunto, ele vai te dizer assim, ele vai te dar um texto, porque o Enem, ele é gaiato nesse sentido, ele vai te dar um texto, ele vai te ludibriar, lá não sei para onde, ele vai te levar para a China, porque o genótipo típico daquela região, bababá, não sei o que, não sei o que. Aí no final ele te pergunta uma coisa que ele podia ter perguntado sem ele fazer aquele texto todo, Rodeio né? todo, né? Exatamente, ou seja, ele te induz a tu pensar que aquela coisa vai ser difícil e às vezes nem é tanto. Aí ele pergunta assim, de acordo com o heredograma, né, observe o heredograma e aponte se os indivíduos afetados possuem uma herança autossômica recessiva ou dominante, por exemplo, né? E aí que entra o macete que eu quero te falar. Toda vez, pessoal, que você tiver pais iguais, ou seja, pais não afetados, é nesse sentido. Com característica igual, né? Isso. E um filho afetado significa que essa característica afetada, ela é sempre recessiva, tá? Então você tem um heredograma monstro lá. Aí a pergunta quer saber se é recessivo, se essa afetação aqui que está em questão é recessiva ou dominante. Aí você procura. Se você achar uma situação dessa, não interessa onde, não interessa esse outro filho. Se você achar um local onde os pais são, digamos, saudáveis e o filho é afetado, então essa herança vai ser recessiva. Então, muitas vezes... Quer dizer que os pais são heterozigotos. Quer dizer que os pais são heterozigotos, porque se eles são recessivos, eles têm azinho, um veio do pai e outro veio da mãe, entendeu? Perfeito. Então, é um macetezinho aí para vocês. Perfeito. Vamos seguindo, então. Quais são essas heranças autossômicas recessivas? Então, nós temos a anemia falciforme, que é aquela que vai afetar, então, a formação dos nossos glóbulos vermelhos, como o professor está apontando ali. Na imagem BO, você vê o design dessas hemácias
bem diferentes, eles ficam com formatozinho de foice. O que acaba acontecendo? Elas vão ser facilmente destruídas, elas não conseguem sobreviver, né, por muito tempo. A gente sabe que cada célula nossa sanguínea já é 3 meses, né, ali, elas são renovadas, mas ela dura muito menos. E aí elas podem entupir os vasos sanguíneos e causar problemas seríssimos, E tá comprometem também o transporte de oxigênio no organismo. Com certeza. Né? O indivíduo vai perder célula, vai ficar com anemia, por isso que ela é chamada de anemia falciforme. A fenilcetonúria já é a doença que a gente vai fazer no primeiro e segundo dia de vida, você faz o teste do pezinho, lembram? Você não vai lembrar, obviamente, porque fizeram em você. Você era muito bebê. Aí, o que vai acontecer? Eles fazem o testezinho para verificar se você tem a presença de uma enzima, porque tem uma enzima no nosso organismo que ela vai agir sobre um aminoácido, que é a fenilalanina, que por isso o nome fenilcetonúria. Ela quebra essa fenilalanina em tirosina, que é um outro aminoácido. Quando ele não está presente ou está presente em pequena quantidade, você tem isso aí. E aí pode causar problemas no sistema nervoso, perdendo a ação, né, motora também. A zigodactilia é como vocês estão vendo a imagem aí. Quando no momento do desenvolvimento embrionário, os nossos dedos, olha aqui para mim rapidinho. Os nossos dedos, eles ficam juntinhos mesmo por causa de uma membrana, tá tudo junto. A estrutura óssea está perfeita, mas no determinado momento, no caso dessa herança, essa membrana ela tem que regredir. E ela não regride, então os dedinhos ficam juntos, tá bom? Que é a zigodactilia. Volta na tela. E a alcaptonúria é uma doença também, só que que está relacionada à questão do metabolismo, tanto da fenilalanina quanto da tirosina, tá bom? E interessante, ela vai provocar, um efeito característico, é a urina escura, tá? E a cera do ouvido azul, galera. É bem estranho, né? Mas vamos seguindo então. Aí a gente tem a herança ligada ao sexo, tá? Agora nós estamos falando do parzinho 23. Só que você vai prestar atenção. O gene transmissor da característica encontra-se acoplado ao cromossomo X. O parzinho 23, você pode ter XX ou XY, tá bom? Mas então, a mulher vai ter uma força maior, tá bom? O homem vai ter uma percentagem um pouquinho inferior, um pouquinho menor aí, porque ele só tem um cromossomo X. É uma exceção mendeliana. Pode afetar tanto homens quanto mulheres, tendo forte expressão nos machos, porque eles vão herdar esse cromossomo X da mãe, tá bom? Vamos seguindo? Olha lá, tipos dessa herança, então, você tem a hemofilia, tá? Essa hemofilia que vai inibir o processo de coagulação. Então, a pessoa que leva algum impacto, né, tá brincando na escola e o outro coleguinha deu um murro na barriga ou deu um murro no rosto, ela não consegue coagular. E o que vai acontecer? Ele vai ter um sangramento em excesso, tá? É uma característica ligada ao sexo, no caso do cromossomo X. Daltonismo, a incapacidade de você visualizar algumas cores, em específico, né, o verde, o tom esverdeado ou avermelhado. E a gente pode ter também a distrofia muscular do Chene, que é a capacidade, o indivíduo ele vai nascer normalzinho e depois ele vai começando a ter um cansaço muito grande até chegar porque ela é progressiva, então o indivíduo vai dar de cadeira de roda, ele não vai ter sustentação do corpo dele. E a hipertricose epidérmica, também chamada de herança do lobisomem, o indivíduo vai ter pelos em excesso por todo o corpo, tá bom? Vamos seguindo? No caso, como é que a gente pode ter o genótipo de uma pessoa hemofílica aí? Então, professor, como a gente está falando de uma herança autossômica, ou de uma herança ligada ao cromossomo X, a gente sabe que a mulher é o quê, prof? XX, né? Então, coloca aí para nós. XX. E o homem, XY. Se esse homem é hemofílico, tá? Então, ele vai ter, vamos dizer que eu vou usar aí o Hzinho, né? No X dele. Pode colocar. Hzinho. O Hzinho que representa que ele é hemofílico. Tá? Tem que colocar o Hzinho, prof. O Hzinho aqui, ó. O Hzinho pequeno. E como é que é o teu Hzão? Tu me deu medo agora.
Vamos lá. É porque essa ponta aqui é grossa para escrever um né? Hzinho. Verdade. Mas aí, ó, galera. Vou até mudar de cor aqui. Isso. Tá difícil, o negócio aqui tá complicado. Pronto. Ótimo. A mulher, para ser hemofílica, ela vai ter os dois Xzinho com o Hzinho, tá bom? Pode colocar lá, prof. Hzinho, Hzinho. Para ser hemofílica. Prof, se ela for só portadora, tem como? Tem. Aí ela seria o XHzão e o outro XHzinho, tá bom? E o homem, se ele tiver o Hzão, ele vai ser normal, ele não vai ser hemofílico. Certinho? Vamos seguindo, que tem coisa ainda aqui. Herança restrita ao sexo. Presta atenção. Lá anterior era herança ligada ao sexo, mas ao cromossomo X. Aqui nós temos a herança restrita ao sexo. Quer dizer que vai estar presente apenas no cromossomo Y. Tá bom? Ou, circula aí pra gente bem grande, pessoal. Somente os machos são afetados. Essa é a herança mais fácil de você identificar no heredograma, tá? Verdade. E um exemplo dela é a hipertricose auricular. A gente falou lá na herança cromossomo do X, a herança epidérmica no corpo todo. Agora, olha só esse cabra. Olha que charme, né? Excesso de pelos auriculares, galera, tá? Galo, galera, quase não sai. Então, quer dizer que os pelos crescem em excesso, tá bom? Nós temos o crescimento dos pelos, ok. Os homens sabem muito bem disso. Mas, assim, essa excessividade vai ser uma herança relacionada ao sexo e ao cromossomo. Mas pode ficar bonito, dá para fazer luzes, né, professor? Dá para relaxar, fazer um relaxamento. Lembrando, pessoal, que essa herança restrita ao sexo, se ela acontece no cromossomo Y, então é sinal que só homem vai ter. Só ele vai apresentar, né? Porque o único indivíduo que tem Y no par de cromossomos lá é o homem, né? Ok. E aí a gente tem aqui, ó, facinho, né? A gente chama, ele tem até uma nomenclatura diferente para a herança sexual Holândrica, ligada, né? ao Y, que é a holândrica. Então, olha, você tem um casal, esse casal tiveram 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, e esses 2 meninos são afetados. As meninas estão livres. Tá bom? Porque ela está relacionada apenas ao Y, então só os homens podem transmitir para os seus filhos. Perfeito? As interações gênicas. Vamos lá. Aqui a gente tem uma situação bem interessante. Olha lá. A interação gênica é uma outra forma de transmissão gênica onde 2 ou mais pares de genes alelos diferentes se associam na determinação de uma única característica. Então, você tem lá 2 cromossomos, 2 parzinhos de cromossomos, certo? No primeiro par, você tem o alelo Azão, Azinho. No segundo par, você tem os alelos Bzão, Bzinho. Só que, na interação gênica, o gene Azinho, de um cromossomo, o gene Bzão, do outro cromossomo, vão se unir e manifestar um único caráter. Aqui a gente já está ali diferenciando do que era o entendimento de Mendel, tá bom? Porque até então ele compreendia que essa herança, né, as heranças eram caracterizadas por um par de cromossomos homólogos. E aqui a gente está falando de 2 cromossomos que vão unir, né, juntar os seus alelos em cromossomos diferentes e vão determinar uma característica. Vamos visualizar isso? Então, a gente percebe isso nas aves, especificamente nas galinhas, né? Onde você vai ter a formação das cristas. Aí você tem crista rosa, crista ervilha, crista simples e a crista nós. Tá? É nós, né? Mas esse nós é com Z. Vamos lá. Aí o genótipo, olha só. Você tem o Rzão e o Rzão na crista nós. Então, esse indivíduo vai... Né? O Ezão. Rzão e Ezão. Rzão e Ezão, tá? Para a crista nós. Crista rosa, Rzão e Ezinho. É a manifestação. Então, quando você tem a presença desse Rzão e o Rzinho, tá? Então, você vai ter uma característica. Qual a característica? Rosa. Se eu tiver todos os 2 pares, né, de alelos, Rzinho, Rzinho ou Ezinho, Ezinho, ou seja, em homozigose, puros, eu vou ter a crista simples.
Tá certo? Então, a crista das nossas galinhas são uma herança, tá? Que vai estar dentro das interações gênicas. Vamos seguindo. Há casos em que o mecanismo de atuação dos genes da interação gênica foi tão bem evidenciado, como, por exemplo, no caso de um tipo de surdez específico na espécie humana, que é chamado erroneamente de surdo-mudo, mas é surdez, né? Vamos lá, então, para esse caso. Então, aí aqui, primeiramente você tem o gene C, que controla geneticamente o desenvolvimento embrionário da cóclea ou caracolzinho, que é uma parte, né, uma estrutura do ouvido interno. No segundo, você tem o gene E, que é responsável pela formação do nervo acústico. Então, presta atenção, o Czão vai ser responsável pela formação da cóclea. O Ezão vai ser responsável pela formação do nervo acústico. Cada um desses genes apresenta seu respectivo recessivo, que não leva ao desenvolvimento de estruturas anatômicas citadas anteriormente. Ou seja, se o indivíduo tiver esses dois parezinhos em homozigose, você vai ter um indivíduo surdo, né? Vamos lá? Assim, o indivíduo que tenha um dos genes recessivos em homozigose, como eu falei, Czinho e Ezinho, será surdo pela não formação da cóclea e do nervo óptico, do nervo acústico, respectivamente. Não sai, né, prof? Então, o indivíduo normal vai ser o quê, prof? Ele vai ter que ter o Czão, o parzinho, o Czão e o Ezão. Aí ele vai ser normal. O surdo, com a não formação acústica, do nervo acústico, vai ser Czão e tem os dois Ezinhos. A não formação da cóclea vai ter os dois Czinhos e um Ezão. Não formação da cóclea do nervo auditivo vai ser todo esse indivíduo Czinho, Ezinho, ele é homozigoto para os dois pares de alelos. Então, ele vai ser totalmente surdo, tá bom? Vamos seguindo. Aqui na tabelinha você tem, então, a distribuição dessa frequência desses indivíduos. Aí eu vou frisar ali, ó, o P é a geração parental. Você tem o indivíduo normal e o indivíduo surdo. Tá vendo? Czinho, Ezinho. Na primeira geração, que é a geração F1, você vai ter a formação de indivíduos heterozigotos, que vão cruzar, formar a F2, que é o que a gente está representando aqui, que tem toda essa distribuição. E é a mesma frequência, depois você vai observar lá, a mesma frequência lá do 9 para 3, 3 e 1, tá? Que ele descreveu lá na segunda lei de Mendel, né? Vamos seguindo. Epistasia é a capacidade que um gene tem de, num determinado locus, atuar sobre o locus genes diferente. Olha só, galera, deixa eu passar aqui. Esse gene epitástico, ele vai inibir a ação do gene hipotástico. Olha aqui. Então, você tem dois cromossomos, Azão, Azinho, e o outro par de cromossomos, Bzão, Bzinho. Então, o Azão, no homólogo dele, vai receber influência dominante sobre o Azinho. Mas esse mesmo alelo sobre esses outros cromossomos, esses outros alelos ali, Bzinho, eles vão inibir, tá bom? Isso é um caso que acontece aí com a pigmentação de serpentes, tá? E também com os cães labradores, que você não vai ter essa diferença aí de cores. Você vai ter preto ou marrom ou esse branquinho. Vamos seguindo ali. E aí a gente tem algumas questões de albinismo, mas aí é uma outra situação que a gente vai falar. E aí, enfim, vamos lá. Pleiotropia é a característica, ok? Onde eu vou ter vários genes atuando sobre característica. Um exemplo dela é a síndrome de Lawrence-Moore, onde você vai ter nesse indivíduo os genes, um parzinho de genes alélicos, condicionando polidactilia nesse indivíduo, obesidade, má formação das estruturas, né, dos órgãos sexuais, tá bom? Então, esse parzinho de genes vai interferir em várias características. Ou a gente pode ter também, vamos lá, a síndrome de Marfan, que é aquele que parece uma aranha, né? Ele tem as mãos e os pés mais de tamanho desproporcional ali no corpo. Ou você vai ter esse aprofundamento aí da caixa do externo, a região do externo, tá bom? E esse aumento da dilatação da pupila também. Então, corre para cá, prof. Essa aqui foi, então, a nossa aula sobre as extensões mendelianas, tá? Corremos, mas chegamos, né? Corremos, mas chegamos. Eu espero que
dá uma pausa, né? Dá uma volta lá, tá bom? Toma uma água e vamos para a nossa revisão, não é isso, É professora? isso mesmo. Vamos lá. Tchau, tchau.